Neste bloco, vamos falar sobre a pornografia infantil, que consiste na produção, exibição e utilização de material com cenas de sexo explícito, envolvendo crianças e adolescentes. Uma estratégia utilizada pelos pedófilos é estimular os jovens a ver imagens de outras crianças e jovens em atividade sexual. E eles têm feito uso da internet como janela virtual e entram por essa janela na vida de muitas famílias. Já chegou algum caso enquadrado dessa maneira que a gente fez a abertura da entrevista? Com certeza, já tivemos alguns casos, não são a maioria dos crimes, mas recordo de pelo menos uns 3 que me chocaram, principalmente pela forma de exposição da vítima, né? O sentimento, o sofrimento daquela pessoa em se ver na comunidade, né? Vítima daquele tipo de crime, né? Mostrar a sua sexualidade, mostrar a sua intimidade, o seu corpo diante de que a internet é um mundo, né? E é um mundo difícil de controlar. A gente tem uma certa dificuldade em conter, barrar nos órgãos, né, de divulgação, nos sites de divulgação, esse tipo de conduta criminosa. Mas existem, sim, alguns casos. Acredito que a maioria, por ser uma coisa que passa a fronteira de Alagoas, ele vem sendo mais investigado pela própria Polícia Federal. A sociedade, ao tempo que combate, ela estimula, quando a mídia apresenta diversas imagens e estimula, por exemplo, que crianças dancem, tais quais os adultos que admiram? Nesses 2 anos de Delegacia dos Crimes contra a Criança, eu venho procurando estudar um pouco das causas, né, que levam à prática desse tipo de crime para as pessoas. O que acontece, né, na sociedade, na família, para a vítima e para o acusado, né? E uma das causas que eu encontrei nos meus estudos foi justamente isso, a erotização precoce, a facilidade, né, que as crianças têm de encontrar aquilo na mídia, né, na internet, a falta de uma vigilância maior dos pais em deixar a criança muito livre, olhar, não, verificar o que é que o filho está fazendo, o que é que ele está, bloquear os sites de conteúdo inapropriado, né? Então, realmente é um trabalho que não só é da polícia, como é também, principalmente, da família. Uma das características, doutor Franklin, do ato da pedofilia, e principalmente do abuso, a pedofilia infantil, a pornografia infantil, é exatamente a confiança estrita entre vítima e o molestador. Geralmente são pessoas de autoridade sobre a pessoa, sobre a criança, são parentes, às vezes, vizinhos e homens de confiança, pessoas de confiança. Você disse uma coisa fundamental e isso, inclusive, diferencia pedofilia de abuso sexual infantil. O pedófilo genuíno, ele é um conquistador, um aliciador. Então, o aliciamento é feito, muitas vezes, chega até 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, o que o pedófilo deseja é conquistar, não é raptar a criança, levar e estuprar. Ele deseja conquistar emocionalmente. Ele deseja manter com essa criança e que essa criança introjete e incorpore uma relação especial. Então, quando você imagina, por exemplo, que um abusador é capaz de pegar uma criança, raptar, levar para o quintal e estuprar, você não está falando de pedófilo. Pedófilo é aquele que, quando a criança abusada por pedófilo vai relatar o crime, ela tem uma dificuldade enorme. Quando é que o pai percebe e nós, sociedade, percebemos que estamos abusando? Quando difere a ingenuidade da pornografia e do abuso. Em relação à criança, a pergunta inicial sua, a criança percebe. Eu acho que quem percebe o que é que está, se não for manipulada, porque existe formas de manipular uma criança, condicionar a criança, e existe caso de alienação parental, onde o pai é destruído completamente como abusador. Muitas vezes o objeto agressor, que seria a mãe, é uma doente mental, muitas vezes, é uma histérica, uma pessoa que tem um problema seríssimo e que consegue passar para a cabeça daquela criança que o pai é um abusador sem isso acontecer. Mas que geralmente a criança é quem percebe o ato, o carinho, o afeto do adulto em relação a ela.
E aí onde está o problema. Se o pedófilo é um aliciador, e se o aliciamento é feito com muita ternura, com muito carinho e sem violência, isso é péssimo. Porque a criança não tem registro mental de nada daquilo anterior. Aí o que é que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de entender aquilo como uma agressão a ela. Porque é como se fosse assim, não, mas eu gostei. Aí eu levo para a discussão, é possível que uma criança goste de estar sendo abusada? Claro que é possível. E esse é o grande problema psicológico para a criança. O grande processo traumático se dá exatamente nessa incoerência entre eu participei, eu gostei de alguma coisa que aconteceu. A criança é um inocente, sempre será um inocente. Mas ela não é doida, não é louca. Ela percebe onde existiu um certo sentimento em relação àquele objeto que é o agressor, que seria o pedófilo. E isso é onde deixa o pedófilo como um grande criminoso. Que ele consegue pegar aquela criança inocente e fazer com que muitas vezes ela se sinta até culpada de ter acontecido um abuso. É como se fosse, não, foi um abuso. Principalmente quando está ligado a um objeto parental significativo. Então, se estiver ligado a pai, tio, avô, a criança pensa, mas se meu pai fez isso, eu fui culpada. Já tive a oportunidade de ver mulheres, não foi meninas, mulheres de 30, 40 anos de idade que viveram essa situação, sofreram demais com essa situação. Por quê? Porque no abuso houve uma relação com alguém muito significativo. Vamos agora para o último bloco e na volta finalizaremos o debate com uma série de questões sobre abuso sexual. Até já.